por falar em evangelho, nós resolvemos começar a nossa estada aqui com uma série profética. Eu digo profética porque ela vai rodar em torno dos principais profetas da Bíblia, que são Elias e Eliseus. Eles são os primeiros, assim, que são relatados como profetas principais no povo de Deus. E Deus, através deles, realizou movimentos muito interessantes. Sendo que quando a Bíblia fala de profeta, ela não trata de pessoas que adivinham coisas que acontecem conosco. Nunca aconteceu isso na Bíblia no sentido de orientação do povo de Deus. Quando a Bíblia fala de profecia, ela fala de homens e também algumas mulheres que olham para a vida, para o caráter e para o movimento do povo de Deus e falam assim: vocês estão distantes daquilo que Deus espera de vocês. Então o profeta era praticamente uma bússola de Deus para falar: olha, gente, vocês não estão no caminho que Deus espera de vocês. Mas, ao mesmo tempo, Deus mostrava o seu poder através deles. E mostrava seu poder realizando maravilhas e milagres através das suas vidas. Eu acredito que a Bíblia é um documento extremamente atualizado para os nossos dias. E o que acontecia naquela época continua acontecendo hoje e pode afetar positivamente a sua vida, como afetou positivamente a vida do povo de Deus. E eu queria começar a minha fala de hoje a partir... se empenhe para cá e se preocupe em mim, data show esqueça, tá? A partir de uma reportagem totalmente atualizada dessa semana. Todo mundo já sabe o que eu estou falando, né? Totalmente atualizada. A ministra dos Direitos Humanos, ela achou que ganhava pouco, ganhando R$30 mil por mês. E ela solicitou um aumento de salário de 100%. Ela queria passar a ganhar R$61 mil por mês. Eu não sei o que você faria com R$30 mil por mês já. Eu sei que eu não sei o que faria com isso. Imagine com 60. O pior foi o argumento. Quando ela tentou argumentar isso, piorou mais ainda. Porque ela disse que não tinha suficiente para fazer o cabelo, para trocar de roupa, para trocar de calçado, é porque ela não conheceu o salão da Márcia. Lá você faz um bom corte por cabelo por um preço acessível. Se conhecesse, ela iria lá, porque realmente a Márcia trata bem, e de outras, da Carmen também não conheceu, né? E de outras pessoas que trabalham na área de roupas da Maria Fernanda. Se ela usasse, ela estava chique no ambiente. Mas quando eu ouço uma notícia dessa e outras parecidas, diante de tantos escândalos que a gente vem sofrendo, nós que precisamos do nosso trabalho, que o nosso dinheirinho é suado, que a gente tem que acordar cedo, nós nos sentimos ofendidos. Eu me sinto ofendido. Vocês não se sentem ofendidos de ver um negócio desse? Muitos de nós têm que fazer muito com muito pouco. Muitos de nós precisam, às vezes, como diz o ditado popular, se virar nos 30 para que o salário estique até o meio do mês, porque do meio para frente é só Jesus na causa, às vezes. Nós, quando ouvimos um disparate desse, nós vimos que temos sido moralmente agredidos por um governo de um país que não tem mostrado amor pelo povo que acorda cedo, pelo povo que trabalha muito. Eu não sei quanto a você, mas quando eu vejo isso, eu me sinto agredido, no mínimo moralmente. Isso aí não é nem imoral, é amoral. Uma pessoa que fala um negócio desse não tem moral. E moral, quando eu falo de caráter, de ética. Eu me sinto agredido emocionalmente, porque é um absurdo o número de impostos que nós pagamos para que pessoas iguais a estas, elas façam o que estão fazendo. Eu me sinto agredido financeiramente, porque eu nunca, mas nunca na minha vida, pensei em ganhar um salário de R$30 mil. E tem muita gente aqui que já trabalhou muito, alguns estão aposentados e não chegam nem perto disso. Essa é uma realidade que tem deixado os brasileiros, tem deixado todos nós muito tristes. Eu não sei se você percebeu, o Natal está chegando. Já percebeu isso? Faz um mês para o Natal. Agora olha para o Natal, que é uma época de esperança, que deveria simbolizar esperança, e olha para o rosto das pessoas na rua. Está todo mundo muito triste. As pessoas estão cabisbaixas, elas estão desanimadas, elas estão desesperançosas.
E isso é resultado de uma sociedade, de uma cultura que vem nos agredindo diariamente há pelo menos um ano. Quantos anos nós estamos vivendo as notícias da Operação Lava Jato? Quantos anos nós estamos vendo pessoas serem presas, pessoas serem absolvidas, tantas maracutaias políticas que vêm nos falando assim, vocês são massa de manobra. Vocês não têm servido para nada, só para alimentar as vaidades e os prazeres daqueles que estão usando o nosso dinheiro de forma inadvertida. Esse é o cenário do Brasil hoje. É isso que vem nos tirando a paz. Mas eu queria convidar todos nós a mudar a perspectiva da nossa percepção a respeito da vida. Eu acredito que além dos problemas políticos, das coisas que entristecem o seu coração, das coisas que vêm reduzindo o seu ânimo, a sua alegria, a sua conta corrente, há um cenário maior sendo pintado, há um cenário maior sendo traçado. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela me mostra algo muito importante a respeito do papel de Deus na nossa vida e na nossa história. Eu vejo Deus exatamente como esse Senhor, olhando uma linda paisagem que ainda não está presente, não está totalmente pintada hoje, uma linda paisagem que não está clara para os nossos olhos, mas para os olhos do artista ela está muito clara. Eu vejo Deus pintando a história. E às vezes Deus vai usar algumas cores escuras, outras vezes Deus vai usar algumas cores brilhantes. E toda a história que Deus está pintando, ela passa pela nossa vida, ou melhor, a nossa vida passa por essa história. E mesmo a nossa vida passando por essa história, ela não passa como algo casual. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela tem um valor importantíssimo para Deus. Eu queria que você já saísse daqui essa noite percebendo isso. E a Bíblia, as escrituras que nós temos em casa, às vezes em papel, outras vezes em nossos aplicativos, ela conta toda a história de Deus para a humanidade. Certa vez eu li um livro a respeito da Bíblia como um todo, e aí, gente, é muito importante você entender uma coisa. A gente tem que começar a ir além de usar textos bíblicos que nos agradem. Os textos bíblicos, eles fazem sentido dentro de um cenário maior. Os textos bíblicos fazem sentido dentro de uma pintura maior. A nossa história do Brasil hoje faz parte dessa pintura maior. E eu quero que você, essa noite, volte os seus olhos para o pintor da obra. Que o seu coração vá além das cores que a sua vida está sendo pintada hoje. Que o seu coração seja levado a confiar num Deus que está escrevendo essa obra. E quando eu olho para a Bíblia, à luz de um autor que há pouco tempo eu li, eu vejo duas propostas da Bíblia para a nossa vida que são muito claras. A Bíblia fala primeiramente de aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança contigo, comigo. Essa aliança precisa ser algo que motiva o seu coração todos os dias. Desde Gênesis capítulo 12, quando Deus escolhe um povo, Ele não escolhe um povo para deixar ermo, largado aí. Ele escolheu você e Ele gerou a aliança. A Bíblia fala de um reino. E esse reino não era o reino dos hebreus que fala o Antigo Testamento. De um reino maior, que é o final da pintura. Hoje nós não conseguimos enxergar tudo a respeito do reino de Deus. Mas eu queria que você soubesse, que nós soubéssemos aqui essa noite, que nós pertencemos a um reino. Um reino que foi conquistado com uma aliança. E essa aliança foi feita, paga pelo sangue do próprio Deus, e foi pela nossa vida. Quando eu olho para todo o cenário de política, economia e vida, eu sou naturalmente levado a enxergar os problemas que eu vivo hoje. Mas eu queria realmente essa noite nos desafiar para que os nossos olhos brilhassem, olhando para o autor da obra e não para a parte da obra que a gente está vivendo hoje. Todo o conceito de reino e de aliança para o Antigo Testamento,
ele era calcado, fundamentado nos 10 mandamentos. Mas você vai falar, Cláudio, 10 mandamentos já não passaram? Passaram. Mas eles não foram anulados. Eles não deixaram de existir. Mas quando Deus apresenta os mandamentos para o povo, ele, logo de cara, ele deixa evidente o que ele não quer. Aquilo que corromperia a aliança. Aquilo que realmente mostraria para Deus que nós não estamos olhando para o reino dele. Nos 10 mandamentos, logo no começo, Deus diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus tem uma aliança com o seu povo e Deus tem um reino. E a única coisa que Deus não tolera de nenhum de nós é trocar a pessoa dele por qualquer outra coisa que se transforme no ídolo. Qualquer outra coisa. Isso é intolerável para Deus. E uma característica da nossa época é que necessariamente os nossos ídolos, eles não estão nas prateleiras da nossa casa. Os nossos ídolos não estão em cima de estantes. Os ídolos mais evidentes, ficou com muito agudo para mim, Jackson. Os ídolos mais evidentes para o meu coração, os ídolos mais evidentes do nosso tempo estão no meu coração, no seu coração. E quando eu tiro a percepção do pintor e olho para a pintura, eu corro o risco de estar dando mais valor para os meus ídolos do que por Deus que está escrevendo a minha história. E alguém já disse, e eu sou obrigado a concordar com isso, que aquilo que toma mais tempo da minha mente, do meu coração, é onde estão os meus ídolos. Onde estão os meus ídolos? Eu não sei o que tem te tirado o sono. Eu não sei o que tem te tirado a paz. O que tem deixado seus olhos entristecidos. Mas cuidado, para você não estar dando mais atenção para os ídolos do que para Deus. Porque Deus não tolera que ele seja trocado por qualquer coisa que não seja ele. Isso é tão sério, que quando a história do povo de Deus começa a tomar consciência, o povo de Deus na história começa a tomar consciência de reino, é através da exigência da existência de um rei. E o primeiro rei de Israel, e aqui, gente, eu vou ter que passar bem rápido, senão a gente vai gastar muito tempo nessa, e não é aqui que eu quero gastar tempo hoje. O primeiro é só para vocês entenderem esse conceito com muita clareza e como isso nos afeta hoje. O primeiro rei da história de Israel se chama Saul. Saul foi um rei que o povo escolheu. Deus não queria reis. Deus não queria reis. Deus queria que o povo dependesse só dele. Aí o povo se levanta diante do profeta Samuel e fala assim: nós queremos um rei porque os outros povos querem reis. O nosso governo deveria depender só da presença de Deus. E aí o povo elege um Deus, e esse Deus se chama, o povo elege um rei, esse rei se chama Saul. Esse rei se chama Saul, e Saul ele perde o reinado para Davi porque ele deixou de confiar em Deus. Ele deixou de obedecer a Deus. Deus deixou de ser referência da vida dele. E Deus tira Saul do poder e levanta um outro rei, que é o melhor rei de Israel. Foi o melhor rei que já existiu até hoje, que se chama Davi. Davi foi um rei que fez muitas besteiras. Ele foi ser humano comum, igual a você e a mim. Mas Davi ele tinha algo que ele tinha algo que nenhum outro rei em Israel teve, tanto que Davi se torna referência nos textos bíblicos para outros reis, como aquele que jamais abandonou a Deus, porque o coração de Davi nunca trocou Deus por outros ídolos. Mas Davi morreu e sobe a poder seu filho Salomão. Salomão foi um homem sábio,
Um homem sábio como jamais teve na Bíblia em outra narrativa. O homem mais sábio da Bíblia. Mas conforme Salomão só tinha um problema, ele gostava de mulher. Não que isso seja ruim, viu, gente? O problema é que ele teve 1000. Imagina, é por isso que Salomão tinha que ser rico, né? Imagina a conta corrente de Salomão. Ele teve 1000 mulheres. O texto diz que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Era uma mulher por dia e ainda sobrava para outro ano. Só que as mulheres de Salomão não eram bem selecionadas. Ele tinha mulheres de outros povos e de povos que Deus falou, nunca se misture com mulheres desses povos, Salomão, porque vai dar problema. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher insensata faz o quê? Derruba ela. E essas mulheres de outros povos, elas tinham outros deuses. E diz o texto bíblico que quando Salomão foi ficando velho, as suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração de seu pai Davi. O que eu falei? O que Deus menos tolera? O que Deus não tolera? Que nós troquemos eles pelos nossos ídolos. E Salomão perde o reinado porque trocou Deus pelos ídolos das suas esposas. Foi a maior crise do reino de Israel, foi essa. A crise foi tão grande que o reino se divide em 2. O filho de Salomão, chamado Roboão, ele não consegue sustentar a aliança de seu pai. E ele não consegue sustentar, diz o texto bíblico, porque a ganância dele era maior que a do pai. Quem acha que Salomão, sendo sábio, foi um bom Deus, um bom rei, a Bíblia diz que Salomão não foi um bom rei. No final da vida ele explorava o povo. E quando Salomão morre, o povo chega a Roboão e fala assim, Roboão, diminua os impostos, diminua a pressão sobre o povo. Algo de novo debaixo do céu? Algo de novo? Nada. Porque quando um governante se afasta de Deus, o povo sofre. Quando um governante se distancia das leis de Deus, o povo sofre. E o povo passou a sofrer porque os governantes de Israel se afastaram de Deus. Roboão cometeu a maior besteira da sua vida, porque quando o povo chegou diante dele e falou assim, viu, dá para você melhorar para a gente? Ele consulta os conselheiros, os homens sábios. Eles falam para Roboão o seguinte, alivia para o povo, deixa o povo mais tranquilo. Aí sabe o que Roboão foi fazer? Ele foi tomar cerveja com os brothers da esquina, os irmãos deles, os jovens, diz o texto bíblico. E ele fala assim, viu, aqueles velhos falam isso, e vocês os que dizem. Esse é o grande problema dos jovens. Os jovens pararam de ouvir e ler os que os antigos e sábios têm a dizer, os que têm cabeça branca, os que não têm mais cabelo que nem eu, e acham que a vida e a roda começou a ser inventada a partir deles. E Roboão não ouve os antigos, e ouve os jovens que não tinham experiência daqueles, e resolve apertar mais o povo. O povo é apertado de uma maneira que chega um dos inimigos de Salomão, chamado Jeroboão, sob orientação de um profeta, e fala assim, eu não tenho mais nada a ver com Davi. Eu não tenho mais nada a ver com Roboão. E o resultado disso é a maior crise que Israel viveu. Roboão fica com Judá, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e Jerusalém, só para a dinastia de Davi não ser destruída, porque Deus amava Davi. E Jeroboão leva as outras 10 tribos. E aqui, meus amigos, eu preciso que a gente comece a entender quem é Israel. Porque a partir de agora, o reino do norte é Israel e o reino do sul é Judá. Que ele tem consigo a cidade de Deus, que é Jerusalém. Aí você sabe o que Jeroboão fez? Jeroboão ficou com as 10 cidades e falou assim, bom, se o povo vir para Jerusalém, eles vão voltar para Roboão.
Aí você sabe, desculpe o termo, sabe o que aquela besta quadrada fez? Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ele constrói 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel e outro em Dan, e fala assim, esquece aquele Deus, o Deus agora é esse. A única coisa que Deus não tolera é quando nós trocamos ele pelos nossos ídolos. E ele faz ídolos. Você sabe o que acontece com Jeroboão? Ele perde o reinado. E uma promessa de Deus sobre a vida dele, de que toda a família dele foi destruída. Bom, para resumir a história, passaram Saul, Davi, Salomão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri e Onri como reis de Israel. E sabe o que todos fizeram? Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é que ele seja trocado pelos nossos ídolos. A maioria desses deuses foram mortos ao fio da espada. Desses deuses, estou confundindo, perdão. A maioria desses reis foram mortos ao fio da espada. Outros foram traídos. E toda vez que os nossos ídolos estiverem à frente do nosso Deus, nós sofremos e as pessoas que estão à nossa volta sofrem. E eu já queria trazer aqui para todos nós uma primeira pergunta. Onde estão os bezerros de ouro da nossa época? Quais são os ídolos que têm contaminado o teu coração e tirado você, a sua vista, tem desfocado a sua vista da presença de Deus? Quais são os ídolos? Porque certamente eles existem. E eles estão aí consumindo a sua mente dia e noite. Porque a gente está tanto tempo, gastando tanta energia, olhando para a pintura, e desfocamos as nossas mentes do pintor. Nós olhamos para os governantes, como a nossa querida ministra dos Direitos, com um ceticismo muito grande. Mas nós precisamos olhar para as nossas vidas com o mesmo ceticismo. Porque Deus nos permite sermos pessoas do seu reino atuantes em diversas áreas. Mas o que fazemos com isso é responsabilidade nossa. A quantidade de profissionais que nós temos sentados aqui essa noite é enorme. A quantidade de famílias representadas aqui nesse lugar essa noite é enorme. E a responsabilidade de ter um Deus diante de nós que não seja trocado por outros ídolos também é nossa. Nós reclamamos da corrupção no governo, mas se bobear somos corruptos iguais a eles. Eu achei muito interessante quando ouvi o coordenador da Lava Jato falar assim, o problema do governo não é partidário, é da moral do ser humano e está em todos os partidos. E já ouvi alguém falar assim também, cada povo tem o governo que merece. Vocês já ouviram isso? Quando eu penso nisso tudo, me vem uma pergunta que eu queria compartilhar contigo aqui essa noite, viu? Nós que estamos tão entristecidos com a questão do nosso país, a minha pergunta é muito simples, e só você consegue responder para ti mesmo, e eu respondo a minha. O que tem reclamado mais do teu coração? É o Deus que você diz ter e amar, ou são teus ídolos? Esse país, gente, ele só vai mudar. Aliás, esse país mudaria em muito se nós, como povo de Deus, fizéssemos a nossa parte como discípulos de Deus. Se nós, através da nossa vida, nós proclamássemos de verdade o Deus que nós dizemos amar. Às vezes eu vejo discussões nas redes sociais de pessoas que se dizem cristãs
que transmitem muito mais as suas ideologias pessoais a respeito de política, a respeito de família, a respeito de casamento. Eu vejo discussões muito mais ligadas a ideologias particulares, a ideias particulares de um e outro, do que testemunho do reino de Deus. Hoje eu ouvi uma postagem que eu achei muito interessante de uma pessoa que falou assim: engraçado, nós que dizemos crer em Deus, oramos a um Deus soberano, confiamos nesse Deus soberano, nós postamos nas nossas redes sociais muito mais as nossas reclamações do que o testemunho do que Deus vem fazendo na nossa vida. Muito mais. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Se as pessoas conversassem amanhã, segunda-feira é o dia bravo, né? Segunda-feira é o dia, passou a musiquinha do Fantástico, então o bicho pega. Segunda-feira é o dia bravo. Quando começar a tua segunda-feira? Quais são as primeiras palavras que vão sair dos teus lábios? De confiança em Deus? Ou você vai começar a reclamar da vida de novo? O que vão ver teus colegas de trabalho? O que vão ver teus filhos, teu marido, tua esposa? Porque se tem alguma coisa que Deus não tolera, são os ídolos do nosso coração. Se tem uma coisa que Deus não tolera, são os ídolos do nosso coração, e nós temos. É muito fácil para a gente apontar os ídolos dos outros, mas está na hora da gente reconhecer o nosso. A bancada evangélica do país não me representa. Não sei se representa você, eu respeito isso. Mas se nós tivéssemos evangélicos, discípulos de Cristo realmente, naquela bancada evangélica, pelo menos na sua maioria, a gente estaria fazendo um barulho de verdade. Nós nos preocupamos tantas coisas com os nossos filhos, mas nós temos que politizar os nossos filhos. Só que a base politizada do nosso filho tem que ser a palavra do Senhor. Com caráter, ética, moral do reino de Deus. Meus queridos, o que eu estou querendo dizer primeiramente aqui essa noite é que nós podemos fazer a diferença nesse país se nós cumprirmos o papel do nosso chamado. E está na hora de fazer. Nós podemos ser a referência do povo. Nós podemos ser a esperança de muitos olhos entristecidos que passam pela nossa vida, se a nossa atitude for coerente com a nossa moral e com aquilo que nós cremos. Mas a maioria de nós está vivendo que nem todos esses reis que eu mostrei aqui atrás da história, dando mais voz aos seus bezerros de ouro, porque eu estou com problema aqui, problema lá e problema acolá. Então, se você quer estar com problema lá, aqui, lá, acolá, deixa eu mostrar uma coisa. Depois desses reis todos, subiu um pior que todos, Acabe. O texto diz que ele é pior que todos porque ele casou com a mulher errada. Opa, peraí, não é essa não, é essa aqui. Ele casou com a mulher errada. Ele casou com Jezabel. Jezabel adorava Baal. Baal era o Deus que mais confrontava os conceitos do nosso Deus. Ela institui Baal como o Deus do nosso povo. Mas aonde Baal se institui, Deus levanta homens simples para confrontar os nossos deuses. E Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, foi até Acabe e falou assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá, e ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele se foi.
Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor teu Deus, ela respondeu. Repara, ela fala Senhor teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. O que nós estamos vivendo hoje, meus amigos, não é nada diferente do que aquele povo viveu. Um povo oprimido porque seus governantes se distanciaram do Senhor. Mas nós somos um povo que tem uma aliança e um reino. E como um povo que tem uma aliança e um reino, nós precisamos tirar os olhos da pintura e voltar e olhar para o pintor. Eu quero que vocês, a partir de amanhã, juntamente comigo, levemos nossos olhos ao pintor da pintura. E saiba que Deus está cuidando de todos nós, mesmo que hoje, nas tuas botijas, assim como pode estar acontecendo com a minha, sejam emocionais, sejam físicas ou financeiras, esteja vazia. Mesmo que as nossas botijas estejam vazias, eu quero te convidar essa noite a olhar para o Senhor. Eu quero te convidar essa noite a olhar para a aliança que Ele tem contigo. Eu quero te convidar essa noite a olhar para o reino que te aguarda, para o reino que nos aguarda, para o reino que já está acontecendo. E quero falar isso por 3 motivos. O primeiro é que em tempos de pouco, Deus jamais abandona os seus profetas. Quando Acabe se virou contra Deus, Deus não deixou faltar nada para Elias. O texto diz que ele manda Elias para um rio, para que ele tome água do Jordão, e mandou corvos para o alimentar. Deus não deixa faltar nada em tempos de escassez. Não esqueça jamais disso. Em segundo lugar, o que eu quero te dizer é que em tempo de pouco, Deus sabe onde é a casa daqueles que desejam alcançar com seu amor. Ele manda Elias para a casa de uma viúva que não tinha nada a ver com Israel. Sidom era uma outra cidade. Sidom era um lugar onde as pessoas do reino de Elias diziam: nem olha para aquele lugar. E Deus enxergou aquela viúva naquela casa passando necessidade e mandou o profeta lá. E deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes, diante de tanta dureza da vida e dessa luta que vivemos, a impressão que nós temos é que Deus não está olhando para a gente? Que Ele não está ouvindo a nossa oração. Que Ele nem sabe quem somos. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer essa noite: Deus sabe quem você é, aonde você está. E Deus que sabe quem você é, aonde você está, onde quer que esteja o seu coração, Ele vai te buscar aí. Ele vai na tua casa te buscar. Diante da escassez de moral do nosso país, dos problemas financeiros que nós estamos tendo, da falta de sorriso nos nossos lábios, Deus vai entrar na tua casa para alegrar a tua vida. E Ele vai fazer isso através do maior profeta que Ele já colocou na nossa história, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu quero te convidar a olhar para a sua história a partir de hoje, na perspectiva de Jesus Cristo, do Deus encarnado na história, da palavra de Deus viva, que ainda continua viva, olhando para a tua família,
mesmo que a sua casa, você perceba que a sua casa é um lugar onde ninguém percebe, Deus está olhando para a sua casa. Porque Deus, em tempo de escassez, Ele alcança as pessoas aonde elas estão. Ele está alcançando o teu coração aí onde você está. Ele vai entrar na sua casa na segunda-feira. E quando você acordar amanhã, eu quero te convocar a olhar para esse Deus que está entrando na sua casa. Falar, Senhor, hoje é segunda. Os dias são difíceis. Meus olhos estão pesados. Meu coração está entristecido. Mas eu agradeço porque o Senhor está aqui comigo. Em último lugar, eu quero te dizer essa noite que em tempos de pouco, na casa onde Deus tem aliança, jamais falta o pão de cada dia. Elias chegou na casa daquela mulher e falou assim, pega a farinha e pega a água. Aquela mulher tem um filho. Quem é pai e mãe sabe qual é o valor de um filho para você. Você tiraria comida da boca do seu filho para dar para um cara que chegou agora na sua casa? O texto não diz que a mulher reclamou, ela só falou, profeta, eu só tenho isso. E Elias falou, vai lá, traz a água e mais, faça um bolo para mim. Ela falou, ferrou. Como é que eu faço agora? Meu filho morrendo, a gente vai morrer de fome. Vem um cara que eu nunca vi na minha vida, falando que é de Deus, e dizendo para mim, faz um bolo. Isso pode estar até acontecendo no nosso coração aqui essa noite. Eu pensando num monte de problema na segunda-feira, e está o Cláudio ali há 35 minutos ali na frente, falando, confie em Deus. É assim que Deus faz. A única coisa que Deus não suporta é que ele seja trocado por outros. Então eu quero te falar agora, quebra esse ídolo do seu coração e presta atenção no que Deus está te dizendo. Em tempo de pouco, na casa onde Deus tem aliança, jamais falta o pão de cada dia. Aquela mulher foi e fez o que o profeta disse. Diz o texto no versículo 15, ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e para a... Quando eu tiro meus olhos do problema e eu volto meus olhos para Deus, porque eu confio na aliança que Ele fez comigo, porque eu sei que o melhor de Deus está para acontecer na minha vida, eu paro de reclamar dos meus problemas e deixo o meu coração ser tomado pela presença de Deus na minha vida. Esse é o testemunho do povo de Deus. Esse é o testemunho de homens e mulheres que entendem o tamanho, o amor de Jesus pela sua vida. Essas são as frases que têm que aparecer no nosso Facebook. Esses são os testemunhos que têm que estar claros no nosso Instagram. Esse é o sorriso dos nossos lábios todo dia, quando nós acordamos. Eu acordo com problemas, mas confio no Senhor. Eu acredito no que Deus está fazendo na minha história, porque Ele é o pintor. Ele é o dono da pintura, Ele é o dono da obra, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono do meu dinheiro, Ele é o dono da minha casa, Ele é o dono do meu carro, Ele é o dono do ar que entra no meu pulmão todos os dias, e eu agradeço a Deus por isso. Quando eu tiro os olhos da pintura e presto atenção no pintor, eu tenho um motivo novo para sorrir todos os dias. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem de 10 minutos de um pastor que eu não conhecia, e eu dei risada com ele. Vocês não vão dar risada comigo porque eu não sei fazer palhaçada que nem ele. Mas ele falava das pessoas ele falava daquele versículo que tudo que seja bom e de Deus ocupe a sua mente. Acho que alguns conhecem esse versículo, né? E eu achei engraçado que ele falou, eu conheço alguns irmãos, algumas pessoas que andam com Deus, que espera sentir alguma coisa. Eu tenho que sentir Deus fazendo alguma coisa na minha vida.
Eu tenho que sentir Deus mudando minha vida. Aí ele brincou, foi a parte que eu cheguei e falou assim, elas colocam a mão até aqui do lado. Aí ele falou assim, aqui do lado é fígado, gente, não é mente. Que tudo que seja de Deus ocupe a sua mente. Se as coisas de Deus não ocuparem a sua mente primeiro, os ídolos do nosso tempo ocupam. As coisas boas e as coisas ruins da vida começam pela mente. Quando eu olho para aquela cadeira, e para saber que ela é cadeira, a minha mente tem que identificar ela como cadeira. Quando eu olho para Deus no dia a dia, e percebo o movimento dele no dia a dia, a minha mente precisa identificar Deus no dia a dia, mas isso só acontece quando o meu coração entende que eu dependo do pintor e não da pintura. O pecado começa pela mente. E o maior pecado do ser humano é a idolatria. E Deus não tolera nada que troque ele pelas outras coisas por ele. Não tolera. Nós não precisamos mais de profetas hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 4 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao dele, porque seu nome é Jesus Cristo. Eu não preciso mais de pessoas adivinhando nada a respeito da minha vida. Eu preciso é de Jesus. Porque se existe um reino hoje, quem comanda é Ele. E se existe uma aliança hoje, quem fez foi Ele. Deus multiplica o pouco no muito. Quando nós percebemos o Deus que escreve a nossa história. E tiramos a nossa visão, tiramos a nossa mente dos ídolos que escolhemos adorar na nossa história. E volto a dizer, termino aqui dizendo o seguinte: os nossos ídolos não estão nas prateleiras mais. Os ídolos da nossa história estão no nosso coração. Então talvez essa seja uma boa noite. Uma boa noite para nós voltarmos nosso coração para o Deus da nossa história. E se você entrou aqui essa noite achando que tem pouco, eu quero falar aqui para todos os que confiam em Deus, entregaram sua vida para Jesus, batizaram-se em nome de Jesus, porque entenderam que Ele era Deus. Eu quero dizer para você, lembra da aliança que Deus fez contigo e que há um reino te esperando. E foca na solução. Vamos orar?